Olá, eu sou Renata Paulino, neurologista infantil, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a paralisia cerebral. Essa é uma condição muito frequente na neurologia infantil, mas você sabia que a paralisia cerebral não é uma doença? O que chamamos de paralisia cerebral, na verdade, é um grupo de sinais e sintomas que causam alteração na postura e na movimentação do paciente, gerando uma limitação da sua atividade. E é importante saber que essas alterações, elas não evoluem, elas não progridem, e elas decorrem de uma gama de possibilidades de patologias que afetem o cérebro da criança em desenvolvimento, numa idade muito específica, normalmente entre o período ainda dentro da barriga da mãe até os 5 anos de vida. Portanto, para ter o diagnóstico de paralisia cerebral, normalmente a gente tem uma lesão que prejudicou o cérebro, gerou uma cicatriz e que vai gerar esse grupo de sinais e sintomas. As causas são diversas e eu vou citar alguns exemplos. Anóxia neonatal acontece quando falta oxigenação na hora do nascimento do bebê. Como o nosso cérebro é totalmente dependente de oxigênio, a falta de oxigênio no nascimento pode levar à morte de alguns neurônios e, com isso, ter essa cicatriz e o aparecimento dos sintomas da paralisia cerebral. Prematuridade extrema, especialmente quando o bebê nasce abaixo de 32 semanas ou de 1 quilo de peso. Esse cérebro é muito imaturo e a chance dele sofrer com hemorragias, com falta de oxigenação, ou ainda do bebê ter complicações clínicas como infecções, podendo afetar o sistema nervoso, é muito grande. Icterícia neonatal é o famoso amarelão do bebê e hoje é uma causa muito menos frequente de paralisia cerebral do que já foi no passado. Antigamente a gente não tinha tanto acesso à fototerapia, exsanguínea transfusão, que são tratamentos para uma icterícia grave. Além disso, durante o pré-natal é possível fazer a profilaxia de uma icterícia grave através do uso do Rogan, quando existe uma incompatibilidade entre o sangue e o tipo sanguíneo dos pais. Meningite grave num bebê pequeno. Se um bebê tem uma meningite muito grave, isso pode levar a alterações no parênquima encefálico e assim também levar a sinais e sintomas de paralisia cerebral no futuro. Diversos traumatismos, como por exemplo afogamento ou um traumatismo por um acidente automobilístico num bebê pequeno, pode levar a uma lesão cerebral irreversível e assim gerar sintomas de paralisia cerebral. Malformações cerebrais. E o exemplo maior que a gente tem aqui é o Zika vírus, devido ao surto que a gente teve há alguns anos. São pacientes que nascem já com o cérebro muito comprometido e que não vão conseguir desenvolver algumas habilidades e também cursar com sintomas de paralisia cerebral. Existem várias outras condições que eu não citei aqui, mas que podem sim ser causa de paralisia cerebral também. O mais importante é que o paciente tenha na avaliação clínica alterações motoras e também que tenha uma causa identificável para aquela lesão cerebral que é não evolutiva. Além das dificuldades motoras, em que a criança pode ter dificuldade de movimentar um membro ou um lado do corpo, ou mesmo os 4 membros, ou ter alguns distúrbios de movimentos, que são movimentos involuntários ou espasticidade, essas crianças também estão suscetíveis a terem outros sintomas juntos. Eles têm um risco maior de ter epilepsia, deficiência auditiva, deficiência visual e também alterações ortopédicas e distúrbios do sono. Quanto mais grave é a lesão que gerou a paralisia cerebral, maior a chance de ter essas condições associadas. Por isso que é muito importante que as crianças que têm um risco de desenvolver paralisia cerebral sejam acompanhadas desde cedo por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe normalmente é composta pelo neurologista, fisiatra, ortopedista e também fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo. Também é importante que esse paciente faça exames de rastreios periódicos da visão, da audição e da parte ortopédica. Quanto mais cedo diagnosticamos essas condições associadas à paralisia cerebral, melhor podemos tratar os nossos pacientes e dar a eles qualidades de vida. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui a sua pergunta.